Meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, que Jesus ama ao ponto de salvar esse povo, ama de salvar esse povo e livra das trevas para a luz, traz o povo das trevas para a luz, da morte para a vida, e transforma o povo e compra esse povo do mundo pecaminoso. Ele traz para ser propriedade exclusiva de Deus, dando o arrependimento de todos aqueles que creem e obedecem, se arrependem, e através do arrependimento da palavra e os ensinamentos da palavra de Deus é chamado para o arrependimento, transformado pelo Espírito Santo, e esse povo passa a ser lavados e remidos em seu sangue. Passa a ser lavados e remidos em seu sangue, comprados para ser propriedade exclusiva de Deus, através de seu sangue puro. De graça Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus, é dom gratuito de Deus, para que ser humano nenhum se vanglorie diante de Deus. Não é mérito humano, não. A salvação vem através da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para que nenhum homem, nenhum ser humano se vanglorie diante de Deus. Meus irmãos, mais uma vez aqui reunidos estamos, e com alegria a gente convida vocês para a gente, através dos canais de comunicações, a gente ler e meditar a palavra de Deus, pregar para todos os povos, línguas e nações. Sim, os meios de comunicações hoje a gente sabe que são obras de Deus, né? Foi Deus que criou. E como os meios de comunicações hoje são úteis para o povo de Deus, porque esse povo hoje, através desses meios de comunicações, com mais facilidade, eles usam para pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações. Por isso eu convido vocês também para se sentirem de Deus, se inscreverem nesse canal, e através desses canais a gente assim pregar essa palavra, compartilhando vídeos e ouvindo e meditando. Se inscreva no canal, vocês apertam a opção para todos e toca no sininho. Assim serão avisados no momento que a gente estiver lendo e meditando. Vocês também conosco faz o mesmo. E de graça a gente recebeu, de graça a gente dá tudo, oferta tudo a Deus, por amor a Deus sobre todas as coisas e por amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Por isso, meus irmãos, façam isso, se inscrevam no canal e espalhe a palavra de Deus juntamente conosco, de uma forma gratuita, porque Deus é infinitamente bom. Jesus já pagou o preço na cruz por nós. Jesus pagou o preço de sangue. Para ele custou caro o preço de sangue, mas é dom gratuito de Deus, através de Cristo Jesus, a salvação. Os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, de graça a gente recebeu, porém de graça a gente tem que se doar também. Primeiramente para Deus, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O texto que a gente vai ler hoje nos indica assim. E nós aqui estamos convidando vocês para orar ao Senhor. Orar ao Senhor para nos dar sabedoria, porque só Ele tem a verdadeira sabedoria. Vamos orar e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, como sempre, ó Pai, a gente te convida para se fazer presente conosco, nós que estamos lendo e meditando a sua palavra, e todos aqueles que lendo estão e meditando através desses veículos de comunicações. O Senhor abençoa, guarda todos os familiares deles que estão ouvindo e todos aqueles que ouvem e meditam na sua palavra. Pai, dá-nos sabedoria para a gente te entender, através de sua palavra, através de seu Santo Espírito. Reina, Senhor Jesus, no meio de nós que somos povo seu, povo lavados e remidos no sangue de Cristo, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, pelo oxigênio que o Senhor nos deu, que a gente respira. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Tudo a gente te pede, tudo a gente te agradece, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, e o texto que a gente vai ler e meditar hoje, e vocês são convidados também, está registrado na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Marcos. Marcos, capítulo 12, do versículo 28 a 34. Assim nos diz a palavra de Deus. Título da leitura: O Grande Mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre. E com verdade dissestes que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os mandamentos, holocaustos e sacrifícios da antiga aliança. Vendo Jesus que ele havia respondendo sabiamente, declarou-lhe: Não estais longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amados e queridos irmãos, como sempre a gente costuma dizer, com verdade, porque a palavra de Deus é infinitamente poderosa, infinitamente digna da gente ouvir, porque ela é poderosa para salvar, a saber, salvar todos os que ouvem e obedecem a palavra do Senhor. É para os chamados de Deus. Os chamados de Deus ouvem e passam a crer com o entendimento dado pelo Espírito Santo, e tudo é de graça. De graça recebeste, de graça dai. Pois, meus irmãos, Jesus não nos ensina a ganância, não. Ele de graça, ele nos deu tudo. Custou caro para o Senhor Jesus, custou preço de sangue, que nos comprou um povo, não com a prata, não com ouro, não com riquezas terrenas. Isso aqui passa tudo. Isso aqui a traça corrói, isso aqui o ladrão rouba, as riquezas terrenas. Mas Jesus nos comprou com o seu sangue precioso, sangue de um cordeiro puro, do Cordeiro de Deus. Nos purificou e nos transformou para sermos propriedade exclusiva de Deus, povo santo, lavados e remidos no seu sangue. Isso é misericórdia de Deus, graça de Deus e amor de Deus por todos os seus filhos e salvos em Cristo Jesus. Irmãos, aqui a gente, no texto de hoje, como toda a palavra de Deus é sábia, infinitamente poderosa e sábia, Jesus aqui está diante de uns sábios da lei. E eles perguntam: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus resume os 10 da antiga aliança em 2. E diz: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, com todo o teu entendimento, com toda a sua força. Amarás ao Senhor teu Deus em primeiro lugar. E o segundo mandamento é: ama teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, o amor assim a Deus e ao nosso próximo substitui toda a lei e os profetas. A gente cumpre todos os mandamentos da antiga aliança nesses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Deus escreveu a dedos em uma pedra os 10 mandamentos e através de Moisés entregou ao povo de Israel, o povo carnal. Mas através de Jesus Cristo, a pedra viva, Deus veio falando através da pedra, porque a palavra de Deus se fez carne em Cristo Jesus e habitou entre nós para nos dar esses ensinamentos,
Hoje Deus não escreve mais numa pedra morta. Deus hoje não fala mais aos nossos pais como falava aos nossos pais da antiguidade através dos profetas. Deus hoje na nova aliança nos fala através da palavra dele, da própria palavra dele, através de seu Filho. Palavra de Deus que veio ao mundo através de Jesus Cristo. Se fez carne em Cristo. Ele hoje nos fala através da pedra viva, da pedra angular, da pedra que sustenta essa igreja. E o amor é tudo. A Deus primeiramente, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Depois as outras coisas, o próprio Deus se encarrega de nos conceder tudo aquilo que a gente necessita. Deus sabe de tudo que a gente precisa antes da gente pedir, mas a gente tem que pedir porque Deus acha bom quando a gente ora e pede a Ele, mas Ele infinitamente poderoso, Ele nos concede quando a gente pede em nome de Jesus e a gente obedecendo esses mandamentos. Vamos ter cuidado para ser de conformidade com os ensinamentos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo igual a nós mesmos. Tudo que a gente quiser de bom para nós, a gente tem que querer também para o nosso próximo. Aquilo que a gente não querer para a gente, porque sabe que não é bom para a gente também não deve querer para o nosso próximo. Mas a gente só querer o bem para o nosso próximo. Isso é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora, o amor de Deus acima de tudo. Porque ninguém pode colocar nada acima de Deus, para que não seja considerado como idolatria. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. O que é idolatrar? É colocar alguma coisa acima de Deus. Porque acima de Deus ninguém. Amar a Deus acima de tudo. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Temos que amar o nosso pai, honrar o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso próximo. Temos que amar nós mesmos e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas quando se refere a Deus, o amor a Deus acima de tudo. Disse Jesus, do mesmo Jesus que diz, ama teu próximo como a ti mesmo, é o mesmo Jesus que diz, aquele que amar o seu irmão, sua mãe e mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Ter cuidado para não colocar o amor de nossos familiares, o amor de nós mesmos, porque quando se refere a Jesus, a gente tem que nos renunciar até a nós mesmos, por amor a Deus, em primeiro plano. A gente tem que renunciar a nós mesmos, perder essa vida pecaminosa, renunciar por amor a Jesus, tomar a nossa cruz e carregar, como ele disse, aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não tomar a sua cruz e carregar, não é digno de mim, porque ele tomou a cruz e carregou por nós, e ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, e nos deu esse exemplo, e perdoou, e manda a gente perdoar por amor. Perdoai-vos, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O amor maior do que aquela prova, Jesus lá na cruz, antes de dar o último suspiro, aqueles homens ímpios que tanto judiaram com ele, ali levaram ele até a morte, até a cruz, cuspindo em seu rosto, esbofeteando, colocaram coroa de espinho e assim derramaram até a sua última gota de sangue. E Jesus, por amor, olha para Deus antes de dar o último suspiro, antes de entregar o seu espírito ao Pai. Ele diz, Pai, perdoai-vos porque não sabem o que fazem. Ele tem que perdoar até os nossos inimigos e tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo? É qualquer ser humano, imagem e semelhança de Deus. Amar o nosso próximo como nós mesmos, como Jesus assim disse a Pedro. Pedro, pensando que estava abafando, pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão que me ofende? 7 vezes? Jesus diz, não somente 7 vezes, Pedro. Perdoa 70 vezes 7. Isto é amor. Quem ama, perdoa. O perdão vem do amor. Não adianta dizer que perdoa da boca para fora, porque o nosso Deus, no momento que a gente se arrepende de nossos pecados e sai da velha criatura para a nova criatura, Ele não se lembra mais de nossos pecados, nós estamos lavados e remidos no sangue de Cristo, porém estamos limpos, e na nova velha criatura Ele não lembra mais, porque para Cristo o que importa é ser nova criatura.
Então assim somos nós no perdoar. Quando perdoar, perdoa de verdade. E não, eu perdoo, mas não quero mais ver. Não, não é assim. Perdoar de verdade, de coração, e pedir a Deus ajuda para que todas as feridas de mágoa saia de nossa mente, saia de nosso interior, para a honra e glória de nosso Deus. Esse é o verdadeiro perdão. Ter cuidado para não colocar nada acima de Deus. Idolatria é adorar imagens de escultura? Sim. Não se pode adorar nada morto, porque nosso Deus é um Deus vivo. A gente só tem que dobrar o nosso joelho e adorar em espírito e em verdade somente a Deus. Porque há um único e só Deus, como Jesus diz aqui no texto. Há um único e só Deus. Nunca houve nem vai existir um outro Deus. Porém, a gente tem que somente dobrar o nosso joelho diante de nosso Deus vivo, pedir somente a Deus, porque Ele escuta nossas orações. Adorar as imagens de escultura é pecado. Mas adorar as riquezas terrenas e idolatria também. Não coloque o seu carro novo no seu coração, como Jesus disse, cuidado, vigiai, porque onde estiver o seu tesouro, pode estar o seu coração. Para não colocar o seu coração nas riquezas terrenas, no seu carro novo, na sua conta gorda. Meus irmãos, agora está numa época muito perigosa. É uma época de política. Nós devemos cumprir com a nossa cidadania. Nós somos cidadãos brasileiros, devemos cumprir. Devemos estudar todos os candidatos que aí estão de uma forma igualitária, sem divulgar nome de ninguém, em obediência também às autoridades, à Constituição Federal, que diz que o voto é direto e secreto. Então vamos obedecer à nossa Constituição. A Constituição Federal diz que o voto é secreto, então não é para a gente estar se divulgando, dizendo quem vai votar, mas a gente estudar em silêncio todos os candidatos que aqui estão de uma forma igualitária e depois orar a Deus e pedir a Deus para nos dar uma indicação do melhor para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso município. Idolatrar de jeito nenhum. Cuidado, por causa do empreguismo às vezes. Gente, não podemos idolatrar nosso pai, nossa mãe, os políticos que aí estão. Nós devemos amar a todos, mas amar a Deus em primeiro plano. E vamos ser obedientes à nossa Constituição nesse período. Não precisa você estar divulgando o nome de candidato. A Constituição Federal me diz a você e nos dá a garantia que o nosso voto é direto e secreto. A gente tem que obedecer a Deus em primeiro plano, mas a gente tem que obedecer às leis de nosso país, desde que não venha de encontro a Deus. Quando vem de encontro a Deus, se é de obedecer aos homens, a gente tem que obedecer a Deus. Mas a Constituição Federal deixa claro que o voto, a escolha de nossos representantes é direto e secreto. Se é secreto, não precisa estar divulgando nome de ninguém. Em silêncio a gente estuda projetos e planos de cada um. Se tiver, vamos dizer, 100 vereadores candidatos em nossa cidade, vamos estudar os 100 de uma forma igualitária e pedir a Deus que a gente escolha um certo. Se tiver 4 ou 5 candidatos a prefeito, vamos estudar todos eles de uma forma igualitária, em silêncio, sem divulgar nome de ninguém, e pedir a Deus que Deus nos conceda para a gente decidir o melhor, escolher o melhor para a nossa cidade, o melhor para o nosso estado, para o nosso país. Então, na política é assim, obedecer a Deus, obedecer a nossa Constituição. A Constituição Federal diz que o nosso voto é direto e secreto. Não precisa você estar idolatrando nenhum desses aí para ser representantes. Basta a gente escolher sozinho, como a Constituição diz, sem divulgar nome de ninguém, de uma forma secreta, e depois ir lá e exercer a nossa cidadania no dia que for acontecer o período da eleição, o dia da eleição. E tantas outras coisas. Não idolatre o seu pai, não idolatre a sua mãe, ame seu pai e sua mãe. Todos que estão aí, escolha, tenha tempo de projetar e ver todos de uma forma igualitária. Não esteja se divulgando, não vote em ninguém por obrigação ou por estar devendo alguma coisa, não.
estude os planos e projetos de cada um e obedeça a nossa Constituição Federal, que diz que o nosso voto é direto e secreto. De uma forma secreta e silenciosa, vá lá e escolha segundo a vontade de Deus. Você ora e pede a Deus e Deus lhe dá sabedoria e você escolhe o melhor. E não incentive, não induza ninguém a votar em ninguém. Cada um vote de acordo com a sua escolha. Cada um tem a democracia de fazer a escolha do seu representante segundo o seu querer. Então não induza, não incentive, você estude o seu e ore a Deus para que todos os brasileiros estudem e escolham os melhores para o nosso município, o nosso estado e o nosso país. Aí vem também a conta gorda, como eu falei, é idolatria. Cuidado para não idolatrar a conta gorda, o dinheiro, o carro novo, não colocar nada acima de Deus. O texto diz que amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Obedecer a Deus, até a nós mesmos, devemos amar nós mesmos. Mas quando se refere nós e Deus, se for preciso a gente renunciar por amor a Jesus, a gente renuncia. Como ele diz, aquele que não renunciar, que não perder essa vida pecaminosa por causa de mim, não é digno de mim. Então a gente tem que renunciar até a nós mesmos. Devemos amar nós mesmos, mas amar a Deus sobre tudo. É Deus que está dizendo, então Deus é preferência. Deus é sobre tudo. Deus é soberano e Deus é tudo para nós. Sem Deus nós não somos nada. Como o próprio Deus diz, operando eu, quem impedirá? Ninguém. O Senhor Jesus disse, e verdade é, sem mim nada podeis fazer. Então vamos obedecer a Deus em primeiro plano, amar a Deus sobre todas as coisas, nosso próximo como a nós mesmos, e, se possível, quando se referir a Deus em alguma coisa, escolher sempre Deus em primeiro plano. Vamos amar nosso pai, nossa mãe, nossos familiares, nosso próximo, mas que o amor a Deus seja em primeiro plano. Acima de tudo, Deus. Deus falou, a gente está de ouvidos a obedecer a Deus. Se entrar em contrariedade, uma ordenança do homem e Deus, a gente tem que obedecer a Deus, muito embora que a gente esteja desobedecendo o homem. Mas é sempre orando, e quando a gente confrontar as leis terrenas, quando elas não for de contrário a Deus, a gente deve obediência às autoridades, sim, porque toda autoridade é constituída por Deus, desde que ela não fira as ordenanças de Deus. Deus em primeiro lugar. Então, obedecer a Deus em primeiro plano, depois amar o nosso próximo como a nós mesmos, é o que a palavra de Deus nos orienta, e que eu e você estejamos de ouvidos abertos, de mentes abertas, trabalhada pelo Espírito Santo, para entender o que foi lido, o que Deus falou com a gente e o que a gente tem que obedecer. A Deus em primeiro lugar. Depois as outras coisas, o próprio Deus se encarrega de nos ensinar como devemos agir, como devemos fazer no dia a dia, para sempre estar colocando Deus em primeiro plano. Ama, meu irmão, perdoa, como Jesus assim nos amou e como Jesus assim nos perdoou. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo comigo esteja e com todos vocês também, e que a honra e a glória seja para o nosso Deus, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também em Cristo Jesus. Amém.